Amém. Nós queremos desejar um ótimo dia a todos os nossos ouvintes da Palavra de Deus. Amém. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã, juntos para gravarmos este vídeo. Amém. Gravarmos aqui esse vídeo da Palavra de Deus e publicarmos nas nossas páginas. Amém. Desejamos a todos um excelente dia de trabalho, né? As pessoas que trabalham varrendo as ruas, né? Ajuntando os lixos das ruas, os motoristas que estão limpando as ruas, os pedreiros que estão ajeitando as calçadas, né? Desejamos um excelente trabalho para os vendedores, para as donas de casas que têm que arrumar a casa, fazer a comida, levar as crianças para a escola. Depois ainda tem que lavar roupa, passar roupa, etc. Né? Nós desejamos para as nossas autoridades que têm que... Enfim. Nesse vídeo dessa teologia esse curso de teologia do Dr. Omar, uma coisa que ele começou quando ele falou uma coisa que eu não sabia era que o diabo, Lucifer, uma coisa que eu não sabia, confesso que eu não sabia, aprender esse final de semana, esses dias, que o diabo ele era eu sabia que o diabo foi um ser criado por Deus, isso aí eu sabia. Eu sabia que o diabo fazia parte lá do maioral, enfim, Deus criou ele era um dos príncipes. Ele não era uma pessoa qualquer, não. Ele foi um anjo criado por Deus. Mas eu não sabia que o diabo ele era um ser, como o doutor falou, ele fazia parte do coral de Deus, do setor de músicas. E que ele sabe tudo de música. Isso aí eu não sabia, não. Eu não sabia, não. Isso aí pra mim foi novidade que ele falou, né? Então nós vamos começar orando a Deus. Vamos pedir de Deus nesta manhã. Deus venha nos ajudar, amém? Deus venha nos ajudar a superar aí as nossas frustrações, né? O Brasil perdeu o futebol na terça-feira, perdeu feio, né? Ele não perdeu por 1-0, 2-0, ele perdeu de 7-1, né? Então, realmente foi uma frustração muito grande, né? Para todos os brasileiros. E, enfim, só Deus mesmo para ajudar, né? Esse povo a superar essa derrota. Mas o que a gente viu é que realmente era assim que o Brasil deveria ter feito logo que entrou. Deveria ter colocado, se o Brasil realmente pensasse em ser realmente o vencedor daquela jogada, ele deveria ter feito logo nos primeiros tempos os primeiros gols, como a Alemanha fez. A Alemanha entrou em campo, entrou em cena e ela não perdeu tempo. Ela já foi chegando e dizendo o que ela queria. Foi logo goleando, né? O gol foi aí o ponto máximo de que ela disse para o mundo, eu vim para ganhar, eu vim para... Enfim, né? E era esse perfil do Brasil. Esse é o perfil do campeão. Então, todos estão de parabéns, é uma competição, como eu falei, e tudo pode acontecer. Infelizmente, a gente não esperava isso da Alemanha, né? Não esperava isso nem da Alemanha, nem de ninguém, mas tinha que estar atento aí, né? Porque a vida é um jogo. A vida é um jogo. Amém? Então, esse curso de teologia, ele falou que o diabo, ele deu uma introdução do diabo e nos falou que o diabo, ele era um ser criado por Deus, realmente é verdade, eu concordo com ele, e que ele fazia parte aí do coral de Deus. Ele canta, ele é que faz música, ele faz músicas, etc, etc, etc.
Amém? Mas nós vamos hoje meditar na palavra de Deus, que se encontra em primeira epístola universal do apóstolo Pedro. Né? Ontem eu estava vendo um vídeo do bispo, bispo aí da Igreja Universal, em que ele, vou comentar este vídeo que eu vi ontem, eu nem publiquei, nem partilhei, mas eu pensei muito no que ele falou. Eu pensei muito no que ele falou sobre o aborto. Sobre o aborto. Ele é a favor da prática do aborto. Aí ele deu a opinião dele lá, etc., a opinião dele, o pensamento dele. Mas a Bíblia diz que Faraó, um homem segundo o coração do diabo ali, reinando no Egito, qual foi o pecado dele? O pecado dele que ele mandou matar as criancinhas, ele pensando num exército maior do que os hebreus. A Bíblia diz que o pecado dele foi ter mandado as parteiras não, os hebreus, as hebreias, as judias, enfim, engravidavam, geravam muito, estava crescendo muito, e ele, como previsto uma possível guerra, ele viu que o povo inimigo estava crescendo, multiplicando de uma tal maneira, ele mandou as hebreias, as parteiras, não deixar os filhos homens nascerem, matassem, como ordenança de Faraó no tempo do Egito. Mas as parteiras, como eram tementes a Deus, elas não obedeceram à voz de Faraó, e Deus abençoou e deixou as hebreias terem filho normalmente. Porque na visão bíblica é um pecado o aborto. Matar as criancinhas é um pecado. A vida é um dom de Deus. É um pecado. É um pecado. É um pecado. Matar as criancinhas. Tá entendendo? Ainda mais dentro do deixa nascer. Já engravidou, deixa nascer. Né? Por isso que tem que ter uma educação antes da pessoa engravidar, antes do menino, do casal, o jovem, enfim, ter uma educação para dizer, é uma vida. Agora tem que ter amor, tem que dar uma educação, etc, etc, etc. Tá? Já está gerado, vocês, enfim, não pensaram, não se envolveram no ato ali, na atividade sexual, e gerou uma criança. Não pode tirar mais. Não pode. Deixa nascer, enfim. Então, é pecado, sim. É pecado, diante dos olhos de Deus é um pecado, porque está matando um bebezinho indefeso, uma criança que não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada, não tem culpa de ter... Enfim, e a responsabilidade é daquele casal, eles vão prestar conta diante de Deus pelaquela vida gerada. O pai, a mãe, o responsável que adotou vai prestar conta diante de Deus. Vão prestar conta diante de Deus. Então, na visão bíblica, o aborto é uma maldição, é um pecado, só Deus mesmo para perdoar. Agora, ele falou no seguinte, porque eu sou a favor do aborto, porque tem muita violência, as crianças são revoltadas, etc. Aí entra a educação. A educação. Porque, veja, tem muitas crianças, a gente vê muitas histórias de crianças que foram geradas sem planejamento e foram rejeitadas pelos pais, abandonadas, e que foram adotadas, foram abandonadas. A gente está vendo muitas histórias, muitos testemunhos de crianças que foram abandonadas pelos seus pais, e mais foram criadas por outras pessoas, e hoje elas têm família. Elas tinham tudo para ser revoltadas. Elas não tiveram amor de pai, não tiveram amor de mãe, não tiveram amor foram abandonadas, elas sabem disso, foram adotadas, mas hoje elas são felizes. Elas foram criadas por pessoas que o amaram, a educaram, e não são revoltadas, são exemplos para a sociedade.
São exemplos, então é uma maldade dizer, não, vamos, eu sou a favor do aborto porque aquela criança vai nascer revoltada. Não, quem me diz que aquela criança que foi gerada sem planejamento vai nascer e vai ser uma bênção para a sociedade? Pode ser uma bênção. Quem me garante que ela vai ser uma maldição? Então isso aí não cabe a nós. Porque nós temos muitas histórias, como eu já disse, de pessoas que foram abandonadas, de médicos, doutores, advogados, pessoas que têm exemplos. Não, eu não tive mãe, não tive pai, mas eu tive uma mãe, o próprio Michael Jackson, parece que ele foi adotado. Aquele outro que morreu um tempo desse, aquele Clodovil, que era apresentador, ele foi adotado, ele não era filho. Então, tem muita gente que é adotada, que não conheceram o pai, que foram rejeitadas no ventre materno pela sua mãe e pelo seu pai, foram rejeitados, mas que nasceram, foram criados por outras pessoas que hoje são exemplo para nós. Tem amor, tem muito amor no coração. Então isso aí não é de Deus não mesmo. Isso não é de Deus não. Não é de Deus não. Não é de Deus não. Isso aí é uma maldade muito grande que está sendo... É a atitude do faraó lá do Egito, que mandou as parteiras mandar matar todas as crianças por uma possível... É uma maldade e é um pecado, a pessoa tem que se arrepender diante de Deus. Amém? Tem que se arrepender. Tem que se arrepender porque isso é um pecado muito grande. Contra criancinha, contra bebês. Bebês. E as coisas que não tem nada a ver. Bebês. Anjinhos. Anjos são anjos. Né? Então, tanto aquela mãe que gerou aquele filho, aquele pai, eles precisam de um acompanhamento. Aquela família que teve aquele filho, eles precisam ser assistidos, acompanhados, de uma orientação. Aquela família precisa de toda uma orientação divina de Deus, pelos próprios homens de Deus, para agora criar aquela criança num caminho que Deus... Aí entra o pastor, entra a pastora, entra o missionário, entra a mulher de Deus, o homem de Deus, entra aí as professoras, entra todo um conjunto de gente para ajudar aquela família na responsabilidade para com eles mesmos, que eles são jovens, e para com aquela criancinha que está ali, que não pediu para ver o mundo, mas que está ali, para a felicidade, né? Para a felicidade de um casal, de um casamento, a realização, o desejo, enfim, né? Para trazer alegria, para trazer aí a criança é bênção. Criança dentro da Bíblia Sagrada, um bebê, na visão da Bíblia, é bênção de Deus, é mão generosa de Deus, e é uma maldade muito grande quando esta bênção que Deus dá, essa sementinha que Deus dá para a gente cultivar, regar, educar, plantar, abençoar, amar, essa sementinha, vem uma árvore grande e mata essa sementinha, não deixa essa sementinha frutificar na terra, crescer, né? É muito... São árvores. Assim como nós somos árvores, um dia nós vamos ser cortados. Vamos ser cortados e jogados, vamos ser enterrados. Assim, as crianças hoje não estão plantando muitas árvores no mundo, não estão plantando muitas árvores, porque daqui a um tempo, assim são os seres humanos. Tem que ter realmente só tem que ter uma produção de humanos, porque as árvores velhas, elas vão, enfim, e aí tem que ter as árvores novas, são as criancinhas. Agora, se matar essas criancinhas, ou seja, se cortar essas árvores pequenas, essas árvorezinhas, daqui a um tempo o mundo não vai ter humanos.
não vai ter gente, população. E aí? Precisa ter para, enfim. Amém. Então é um pecado muito grande, isso aí realmente é um pecado terrível diante dos olhos de Deus, matar as criancinhas dentro do ventre, tá? É um pecado muito grande, nós devemos nos arrepender deste pecado. Devemos nos arrepender, nos converter a Deus e pedir perdão de Deus. E Deus tenha misericórdia de nós, amém? Deus tenha piedade de nós, amém?